Olá, eu sou o Lucas Stanislau e está começando mais um BDF Entrevista. Ela é filha do Cavaleiro da Esperança e de Olga Benário e leva no nome homenagens a 3 revolucionários. Historiadora, militante, é autora de vários livros sobre o pai, sobre o movimento comunista internacional, sobre o tenentismo e a história do Brasil. Professora Anita Leocádia Prestes, bem-vinda ao BDF Entrevista, é uma honra te receber no nosso programa. Obrigada, a honra é minha, um prazer aqui conversar com vocês, né? Sempre tive muito boas relações com os companheiros do MST, né? Inclusive do Brasil de Fato. Então é uma satisfação e agradeço o convite, né? Professora, o intelectual Florestan Fernandes tinha uma definição sobre o seu pai, o Luiz Carlos Prestes, que dizia que o Prestes não fez o caminho contrário, né? Não foi do comunismo à revolução, mas foi da revolução ao comunismo, né? Eu queria perguntar para a senhora concorda com essa definição? Por que ela define tão bem a trajetória do Prestes? Sim, eu não só concordo, como inclusive eu escolhi essa expressão para epígrafe, né, do meu livro, a biografia de Luiz Carlos Prestes, um comunista brasileiro, publicado pela Boitempo. Quer dizer, porque o grande amigo, aliás, ele era grande amigo do meu pai, né, o Florestan Fernandes, ele conseguiu detectar um aspecto muito interessante que ninguém, pelo menos, tinha se referido, né? Que a maioria das pessoas, quando chega ao comunismo, né, ou defende o comunismo, luta pelo comunismo, é porque passou pelo Partido Comunista, né? Enfim, teve uma preparação prévia. E no caso do Prestes, uma preparação revolucionária prévia, né? O Prestes já foi o contrário. Em vez de passar pelo partido, ele saltou, como diz o Florestan, ele já era um revolucionário que lutou com armas na mão durante vários anos, durante a década de 20, né, contra o governo oligárquico da época, contra a dominação oligárquica, e depois disso, né, a partir dessa experiência revolucionária, é que ele se tornou comunista. Então foi realmente uma trajetória muito específica, muito diferente do comum, né? E foi isso que o Florestan Fernandes detectou. Justamente, professora, falando um pouco mais da coluna Prestes agora, né? Esse movimento que a senhora cita que acontece na década de 20, a gente acabou de celebrar o centenário do início da coluna, né, em 2024, mas neste ano de 2025 a gente celebra o centenário de um episódio também importante durante a trajetória da coluna, que foi o encontro dos combatentes que vinham do Rio Grande do Sul com as tropas do Miguel Costa, né, que vinham derrotadas da Revolução de 24 em São Paulo. Eu queria que a senhora explicasse um pouco para a gente esse momento, né, desse encontro das duas tropas, das duas forças ali, e como é que a coluna se desenvolve a partir deste encontro e como é que se desenvolve essa relação do Prestes com o Miguel Costa. Bom, tem que resumir muito, né, porque o assunto é muito vasto. Em primeiro lugar, está constatado, e eu mostrei isso na minha pesquisa sobre a coluna Prestes, né, um livro publicado agora, o ano passado, pela editora Boitempo, né, a coluna Prestes, que foi a minha tese de doutorado, defendida ainda lá em 1989, mas já tem muito tempo, há mais de 30 anos, mas que continua, eu acho, muito atual, porque não houve grandes novidades nesse tipo de informação a respeito da pesquisa. Foi uma pesquisa muito grande, que eu levei vários anos, né? E foi, quer dizer, eu mostrei claramente que a coluna, em vez do que frequentemente a historiografia afirma, né, que teria se formado ali no oeste do Paraná, no encontro das duas tropas, eu mostro que a coluna Prestes nasceu ali no noroeste do estado do Rio Grande do Sul, no final do ano de 1924, fruto dos levantes tenentistas que tinham ocorrido ali ainda em outubro, e essa coluna já saiu, já partiu do Rio Grande, o nome de Prestes, era a coluna Prestes já, quando saiu do Rio Grande, atravessou ali o Rio Uruguai e depois os estados de Santa Catarina para chegar a Foz do Iguaçu, no Paraná, e vitoriosa. A coluna veio vitoriosa do Rio Grande do Sul. Ela sofreu um cerco de 12 mil homens governistas, né, tropas governistas,
ali na região de São Luís Gonzaga, no noroeste do Rio Grande do Sul. A guerra de movimento, né, proposta pelo Prestes, com a colaboração do tenente Portela, que estava junto com ele, permitiu que essa tropa revolucionária, embora mal armada, com pouca gente, nunca passou de 1.500 homens e tinha 50 mulheres, é bom destacar isso também, né? Conseguiu sobreviver sem sofrer durante todo o trajeto da coluna, depois eu posso falar um pouco sobre isso, né? Conseguiu sobreviver, percorreu 25 mil quilômetros, sem nunca ter sido derrotada. Tanto que o nome dela era Coluna Prestes e também Coluna Invicta, o que participou de 53 combates, atravessou 13 estados do Brasil durante 2 anos e 3 meses, sem jamais ter sido derrotada, em grande parte devido à adoção dessa guerra de movimento. Quer dizer, que era isso, driblar as tropas inimigas. No fundo era isso, driblar, usar uma estratégia inovadora, guerrilheira, que aqui no Brasil o exército desconhecia, os generais do exército brasileiro desconheciam, tanto que foram 18 generais derrotados, né, pela Marcha da Coluna, e dessa forma eles conseguiram imigrar para a Bolívia sem nunca ter sido derrotados. Bom, como você mesmo disse, houve vários episódios importantes, mas um desses episódios importantes foi a junção no Paraná, né, das tropas do Rio Grande do Sul, a Coluna Prestes, com as tropas paulistas advindas de São Paulo, em que, diferentemente da Coluna Prestes, estavam derrotadas. Não só tinham sido derrotadas, banidas, né? Sem dúvida o governo usou uma violência enorme, até bombardeou a cidade de São Paulo, né? Teve bairros ali na cidade de São Paulo que foram quase que arrasados completamente, né? O fato é que eles tiveram que sair de São Paulo para não ser totalmente liquidados. E ali no Paraná, continuaram aplicando a tática da guerra de posição, que era o que se ensinava, né, nas escolas militares. Chamava-se a guerra de posição, que era um modelo, principalmente lá da Primeira Guerra Mundial, do chamado Cerco de Vichy, na França, né, em que as tropas rebeladas marchavam, se instalavam no lugar e esperavam o ataque do inimigo. Só que a coluna não atacava, justamente porque ela tinha muito pouco armamento e pouca gente, né? Poucas condições assim, estruturais. Então, com isso, as tropas governistas sempre eram derrotadas, como eu já falei. E os paulistas, sob a direção do general Isidoro Dias Lopes, né, que tinha sido levantado em São Paulo, e do Major Miguel Costa, que era da Força Pública, ou seja, da Polícia Militar de São Paulo, né, ficaram resistindo ali na região da Foz do Iguaçu, no Paraná, quer dizer, oeste, melhor dito, oeste do estado do Paraná, ali perto, né, da cidade de Nova Iguaçu, de Foz do Iguaçu, desculpa, Foz do Iguaçu. E resistindo e sendo cercados cada vez mais pelas tropas governistas, lideradas por ninguém menos que o famoso sertanista, como é o general Rondon, que se ofereceu ao presidente da época, o Arthur Bernardes, para combater, né, os rebeldes, ou seja, os tenentes. E realmente a luta era muito desigual, e uma parte considerável da tropa paulista foi presa na cidade de Catanduva. Como sempre, né, a desigualdade social no Brasil, os comandantes, os tenentes que comandavam, foram enviados para as prisões aqui do Rio de Janeiro, capital na época. E os soldados foram mandados para campo de concentração na Amazônia, onde a grande maioria morreu, né? Porque realmente as condições eram bárbaras ali na região, um campo de concentração lá no meio do mato na Amazônia, você pode imaginar, né? Então, eram tropas que estavam derrotadas e com a moral muito baixa. Todos os testemunhos existentes de pessoas que estiveram lá presentes, civis e militares,
dizem que a moral era baixíssima quando chegou a coluna Prestes, em abril de 1925, conseguiu chegar vitoriosa ali à região de Foz do Iguaçu. E, portanto, o que houve não foi nem propriamente só uma junção, foi uma incorporação das tropas paulistas à coluna Prestes. Foi isso que, na prática, aconteceu se a gente estuda todos os depoimentos existentes a respeito. Mas isso, a história oficial, a direita no Brasil, as classes dominantes, procuram negar de todo jeito para diminuir o papel de Luiz Carlos Prestes. O objetivo principal é esse. Inclusive, os ex-comandantes da coluna, né, que foram colegas do Prestes à frente da coluna, como o próprio Miguel Costa. Não, o Miguel Costa nem tanto, mas principalmente Miguel Costa foi uma pessoa que sempre se manteve sóbrio e equilibrado, né? Principalmente o Juarez Távora, o Oswaldo Cordeiro de Faria, o João Alberto Lins de Barros, quer dizer, todos eles deram depoimentos depois negando, não, uma boa parte da história da coluna, porque tinham virado anticomunistas, muito declarados contra o comunismo, furiosos porque o Prestes aderiu ao comunismo, então passaram a subestimar o papel do Prestes à frente da coluna. E era, inclusive, reconhecido por eles à época, antes do Prestes se tornar comunista. Então, isso é interessante, porque a história oficial não quer reconhecer isso. Você pega, em geral, os livros escolares, né, o que a imprensa escreve, o que muitos historiadores, inclusive, escrevem, é que a coluna nasceu, né, se formou ali no oeste do Paraná, em Foz do Iguaçu, e frequentemente, inclusive, denominam erradamente a coluna de coluna Miguel Costa Prestes, ou Prestes Miguel Costa, porque é tal coisa. Miguel Costa, que tinha mais idade, já era um major da força pública, enquanto ali os comandantes da coluna eram todos jovens na casa dos 20 anos. O Prestes, que era um dos mais velhos, tinha 26 anos. Não, Cordeiro de Faria, acho que tinha 24. Era assim, todos bem jovens, para não falar nos soldados, né? Que era garotada mesmo, frequentemente 18, 19 anos, por aí. Então, até menores de idade também. Sim. Jovens, garotos, de 15, 16 anos, também se incorporaram à coluna. Então, Miguel Costa era uma pessoa respeitável, mais velho, e que foi escolhido para ser o comandante da coluna. Ele era o comandante. Mas ele mesmo reconheceu, ele era uma pessoa modesta, equilibrada, depois o papel de liderança do Prestes, inclusive da guerra de movimento, ele reconheceu isso. E ele foi o primeiro a achar que era justo chamar a coluna de coluna Prestes, que era essa denominação existente. E o Prestes sempre respeitou muito o Miguel Costa. Ele, durante a marcha, cada manobra que ele considerava necessário fazer, ele conversava primeiro com o Miguel Costa, se aconselhava com ele, né? E depois mesmo, já durante o resto da vida, o Prestes, quando ia a São Paulo, que estava legal, porque grande parte do tempo ele esteve preso ou clandestino, ele procurava o Miguel Costa, visitava, entendeu? Ele mesmo me levou uma vez para conhecer o Miguel Costa pessoalmente. Enfim, eles tinham relações amistosas. Isso que hoje em dia, frequentemente, os detratores do Prestes ficam inventando é um conflito, uma contradição que não existia, não é verdadeiro. E tudo para rebaixar o papel do Prestes à frente da coluna. Agora, professora, lendo não só o livro que a senhora acabou de mostrar, né, sobre a coluna Prestes, mas também a biografia, né, do Prestes, um comunista brasileiro, também de sua autoria, dois episódios me chamaram muito a atenção. O tamanho do prestígio com que o Prestes sai da coluna, né? Depois da coluna encerrada, não derrotada, porque ela nunca foi derrotada, né? Ela foi encerrada, foi desmontada ali na Bolívia. O tamanho do prestígio entre o público brasileiro, o Cavaleiro da Esperança, né? Toda a construção do mito do Cavaleiro da Esperança. Mas também um outro episódio, aí um pouco mais adiante na história, é bom a gente fazer essa distinção, que é da dimensão da campanha pela liberdade do Prestes nos anos 40 já, né? Conduzido por sua avó, a dona Leocádia Prestes.
Eu queria, professora, que a senhora comentasse esses dois momentos históricos, claro, ainda se mantendo um pouco na coluna, mas também avançando um pouco no tempo, e perguntar para a senhora por que a senhora acha que talvez essas duas surpresas que eu tive lendo os seus livros, né, são surpresas para a minha geração, como a senhora estava dizendo, que muitas vezes historiadores ou até a própria imprensa acabam ocultando a dimensão que o Prestes, né, e os feitos do Prestes adquiriram no seu tempo histórico, né? Vamos começando aí pela questão da coluna, depois da coluna. Né? Enquanto a coluna estava acontecendo, que foi desde o final de 1924 até fevereiro de 27, né, quando se interna da Bolívia, a maior parte do tempo a censura à imprensa era muito rigorosa. Todo o governo do Arthur Bernardes, presidente na época, foi com estado de sítio e censura à imprensa. Então, na vida urbana, que era a vida que funcionava no Brasil, né, fazendo um parêntese, aí cerca de 90% da população brasileira era população rural e não tinha participação na vida política propriamente dita. Né? Estavam sob o tacão dos coronéis, era aquele voto da descoberto, né? Voto bico de pena, como se chamava. Quer dizer, então, quem tinha participação política era a população urbana, né? Camadas médias que tinham crescido muito em alguns setores da classe operária também, que estava sendo muito reprimida durante esse período. Né? Então, esses setores pouco sabiam a respeito da coluna, devido à censura à imprensa. Né? Não se sabia muito bem o que estava acontecendo. O governo fazia uma campanha violenta, toda hora anunciando que tinha matado, Prestes já estava morto, os outros comandantes também, derrotas permanentes. Quer dizer, então, a censura e a propaganda do governo era toda nesse sentido. Aí, no final de 1926, se elege um novo presidente, né, o Washington Luiz, que toma algumas medidas de liberalização, porque havia uma insatisfação muito grande na sociedade brasileira. Né? Não era por acaso também que estava acontecendo toda aquela movimentação dos tenentes. Refletia essa insatisfação, que era uma crise muito séria, né, da Primeira República, crise econômica, social, política, cultural. Então, toda essa insatisfação, o Washington Luiz, no seu governo, procurou dar uma certa abertura. E, a partir de 1º de janeiro de 27, quando ele toma posse, né, suspende a censura à imprensa e o estado de sítio. Então, nesse momento, há um verdadeiro, que eu chamo, boom na imprensa brasileira, da história da coluna. É aí o momento que surge, por exemplo, a cadeia muito importante de jornais, né, do Assis Chateaubriand, os Diários Associados, chamados, em que vão jornalistas, não só dos Diários Associados, mas também do Correio da Manhã, do Diário de Notícias, né, vão à Bolívia. Vocês podem imaginar, a viagem à Bolívia não era brincadeira, não tinha avião para isso, não, e não era na capital, era numa cidadezinha lá de Gaiba, na fronteira com o Brasil, né? Onde o Prestes estava exilado, né, professora? Onde o Prestes estava com os soldados no início, durante o primeiro ano, né? Sim. Os 2 ou 3 comandantes da coluna que ficaram lá com ele no primeiro momento. Né? Então, a imprensa passou a ir lá, os jornalistas, né? Conversar com os comandantes e com os soldados. Então, você pega os jornais da época, né? Aí do ano de 27, são reportagens de páginas e páginas sobre a coluna, em particular a figura do Prestes, né? Muitas fotos, daí que tem muitas fotos da coluna, já que tinha acabado, né? Na Bolívia, e isso repercute muito. Quer dizer, então, é interessante, porque aí tem 2 movimentos. Por um lado, é o prestígio popular do Prestes, realmente. Né? As pessoas ficam maravilhadas com aquela marcha, acham incrível e tal. E quando começa a conhecer a história do que realmente tinha acontecido. Por outro lado, estava-se às vésperas de eleições, numa situação de crise muito séria. Haveria as eleições presidenciais, né? Isso já nos anos 28, 29, as eleições presidenciais de março de 1930. E a crise entre as próprias oligarquias dominantes era muito grande, né? Insatisfação com o domínio de São Paulo e Minas Gerais, ou seja, da cafeicultura da época, né? Era um domínio econômico e em todas as outras áreas. A insatisfação era muito grande, o que leva depois à chamada movimento e depois Revolução de 30, né?
liderado por quem? Pelas oligarquias do Rio Grande do Sul, né, com o gaúcho Getúlio Vargas à frente, de Minas Gerais e da Paraíba. Tem aí o João Pessoa da Paraíba. Né? Então, essas forças de oposição às oligarquias dominantes vêm, principalmente na figura do Prestes, mas na história da coluna, um pretexto interessante para se utilizar deles para a sua campanha eleitoral. E, realmente, a campanha eleitoral de 29, quando é criada, né, a campanha enfim, da Aliança Liberal, né, é uma unidade dessas três oligarquias, com setores militares, enfim, setores das camadas médias, né, que leva à realização da campanha liberal em torno da candidatura presidencial de Getúlio Vargas, e o Pessoa como vice-presidente. Né? Então, essa campanha é feita em grande parte, principalmente no Nordeste, sob as bandeiras da coluna e do nome de Luiz Carlos Prestes. O nome de Luiz Carlos Prestes, nesse período, adquire assim, uma repercussão enorme, a ponto de, por exemplo, o Correio da Manhã, que era um jornal assim, de oposição, com sede aqui no Rio de Janeiro, né, abre uma espécie de pesquisa, não existia pesquisa como a gente conhece hoje, né, uma pesquisa a respeito de qual seria o candidato preferido à presidência da República da população. Coloca uma urna na sua cidade, na sua sede, que era ali no centro do Rio de Janeiro, e as pessoas podem ir lá e votar durante vários dias. Então, e qual é o nome que ganha, que está em primeiro lugar? Luiz Carlos Prestes. Isso tem essa pesquisa, aparece no jornal, no Correio da Manhã, da época. É interessante como Prestes era o cavaleiro, aí surge a denominação de cavaleiro da esperança, por ser num jornal que se chamava Esquerda, que era um jornal de participação de comunistas e, ao mesmo tempo, de tenentes assim, mais à esquerda. Né? Então, nesse jornal é publicado um longo artigo, em várias edições do jornal, um jornal pequeno, né, modesto, mas que teve repercussão. Um longo artigo do Astrogildo Pereira, então secretário-geral do Partido Comunista, que tinha sido criado em 1922, que foi, em dezembro de 1927, foi a Bolívia conhecer com Prestes. Por sinal, levou uma das primeiras entregas assim, de malas, né, de livros marxistas para o Prestes. Então, o Astrogildo Pereira, quando voltou da viagem, escreveu um artigo que foi publicado nesse jornal, A Esquerda, e, nesse momento, a esquerda lança, né, essa palavra de ordem, enfim, esse adjetivo, podemos dizer assim, do Cavaleiro da Esperança. A origem é essa. Né? Depois o Jorge Amado vai usar no livro dele, mas isso já vem depois. Né? Então, realmente, é um codinome, digamos assim, de grande repercussão, inclusive na Europa e nos Estados Unidos, não é só no Brasil, não. Na América Latina, de uma maneira geral, Prestes torna-se muito conhecido, grande líder, o Cavaleiro da Esperança. Só que, em 30, quer dizer, até 30, o Prestes estuda já muito marxismo, estando exilado. Em 1928, ele vai para Buenos Aires, lá tem contato com o movimento comunista latino-americano, inclusive o PC aqui brasileiro, né? Com os representantes da Internacional Comunista, que na época congregava todos os partidos comunistas do mundo, estuda muito o Capital, os livros de Lenin, né? Enfim, se dedica bastante a isso, e sob o impacto do que ele vira no Brasil durante a marcha, né? A miséria das populações rurais, que ele diz, nós tenentes, ele dizia, não imaginávamos o que era o interior do Brasil. Nós tínhamos sido criados, né, estudados nas grandes cidades, no litoral, não tínhamos ideia do que era a miséria do povo brasileiro, a grande maioria da população. Então, isso causa uma indignação muito grande de parte do Prestes, principalmente, né? E ele diz, né, na época, que isso era um problema social muito sério, que ele não sabia qual era a solução. Então, era necessário terminar a coluna, né, e estudar, porque aquela proposta dos tenentes, liberal, voto secreto, não ia resolver os graves problemas da sociedade brasileira. Então, agora, professora, por estar influenciado pelo marxismo, é que o Prestes vai resistir em apoiar a Aliança Liberal e apoiar o movimento de 30, né? Isso fica claro nos seus livros, inclusive, que o Vargas manda chamar o Prestes, tem algumas reuniões com o Prestes para tentar convencê-lo a apoiar o movimento de 30, mas o Prestes resiste.
te pergunto, a senhora acha que se o Prestes tivesse conseguido angariar mais apoio dentro do movimento de 30, a Revolução de 30 teria tido um caráter diferente, um conteúdo político distinto do que teve? Tem muita gente que acha isso hoje em dia, até que não se conforma de o Prestes não ter apoiado o movimento. Mas a mim me parece que ele tinha razão, porque não havia no Brasil uma organização popular, o Partido Comunista era muito fraquinho, pouco influente, pouca gente conhecia, não mobilizava grandes massas de jeito nenhum. Então, ele percebeu que se ele aceitasse, né, participar, inclusive na chefia, quer dizer, os tenentes, não foi o Getúlio, não, que o chamou. Quem o designou chefe militar da Revolução Tenentista, que seria da Revolução de 30, e insistiu para ele ir conversar com Vargas, porque ele não queria ir, inclusive, não acreditava mais em Vargas. Ele já estava, isso final de 1929 e início de 1930. Ele já estava noutra, achava que realmente não era a solução aquele movimento liderado por Vargas. Mas como os colegas tenentes, né, o Juarez e os outros, insistiu muito para ele ir conversar com Vargas, ele foi, né? Ele estava ali na Argentina, atravessou a fronteira, até com o passaporte clandestino, e foi lá conversar com Vargas, altas horas da noite, no Palácio Piratini. E a única coisa, e ele fez todo um discurso revolucionário por Vargas, o Vargas era muito hábil, isso disse que ele era brilhante na exposição dele e tal, e prometeu mandar dinheiro, porque o Prestes dizia isso, revolução não se faz sem dinheiro. O senhor está dizendo que quer apoiar a revolução, então precisa de dinheiro. Aí o Vargas prometeu dinheiro e tal, mas só foi mandar o dinheiro já às vésperas da eclosão do movimento, uma última tentativa de conseguir atrair o Prestes. Aí o Prestes não entregou dinheiro, porque ele já estava a favor de outro tipo de revolução, né? E entregou o dinheiro para a Internacional Comunista, para o que seria, nas palavras dele, a verdadeira Revolução Brasileira. Ou seja, o Getúlio, de alguma maneira, financiou a Internacional Comunista, né, professor? Indiretamente, ali foi... Tanto que isso foi um escândalo em 1940, quando ele, respondendo a um dos processos que ele foi condenado, né, ele levantou essa questão, que diziam que era o ouro de Moscou que tinha financiado o movimento de 35. Aí ele mostrou que não, inclusive conseguiu apresentar a documentação de como ele tinha recebido esse dinheiro de Vargas, que tinha sido de uma operação, inclusive fraudada, parece, em Minas, ouviu de venda lá de uma usina, viu? Então, com esse dinheiro que tinha sido entregue ao Prestes, aí o Prestes vai dizer, olha, o ouro não era de Moscou, era do Brasil mesmo, a origem era essa. Então, isso foi um escândalo na época, viu, na imprensa e tudo. Mas o Prestes já em maio de 30, esse aqui é um momento assim, de ruptura, né? Ele lança um manifesto justamente rompendo com a Aliança Liberal e não diz ainda que é comunista, assim, explicitamente, mas adota o programa do Partido Comunista aqui do Brasil, que era a Revolução Agrária e Antiimperialista. Então, isso realmente foi um escândalo também. Se a gente pega a imprensa daquele momento, né, final de maio, junho, julho de 30, né, foi realmente a queda de um ídolo, porque o anticomunismo no Brasil era muito forte, aliás, no mundo inteiro, né, devido à Revolução Russa. O único exemplo que existia de revolução assim, dita comunista, que sinal não era comunista, era abrindo caminho para isso, né, era a Rússia. Lenin, a Rússia, os bolcheviques, e dizia-se os maiores horrores, né, sobre o que acontecia lá, porque a desinformação era muito grande, né, a propaganda contrária. Era quem comia-se criancinha assada na brasa, as mulheres eram coletivas, coisas desse tipo, né, estrupavam-se freiras, enfim. Então, quando o Prestes praticamente se declara comunista, olha, todo mundo ficou contra ele, todo mundo. Inclusive claro. A maioria dos tenentes. Inclusive a maioria dos tenentes. Explicitando aí. Isolado. Explicitando aí o caráter até pequeno burguês do movimento tenentista, né, professor? Não tinha um caráter classista, né, propriamente na sua origem, né? Claro que não. Era um movimento liberal, pequeno burguês, né, com certeza. Claro. Mas progressista na época, porque contribuiu para a queda daquela república velha, oligárquica, né? E o estabelecimento de um novo esquema de poder
que, de qualquer maneira, com todos os seus aspectos negativos, abriu caminho para o desenvolvimento do capitalismo no Brasil em outro patamar. Sem Foi o dúvida. período, dos anos 30, né, em que vai se criar uma indústria de base no Brasil, coisa que não tinha. Né? Agora, Foi nesse ponto. sim. Professor, me permita uma digressão aqui, porque nas últimas semanas a gente observou um momento importante na história brasileira, que foi o julgamento o julgamento e a condenação de muitos militares envolvidos nessa trama golpista de 2023, né, e do 8 de janeiro. E muito se disse na imprensa que, pela primeira vez, os militares estão no banco dos réus no Brasil. Só que alguns historiadores, analistas estão dizendo o seguinte, olha, é a primeira vez que militares golpistas, com tendências fascistas de extrema-direita, estão no banco dos réus, são condenados. Porque ao longo da história brasileira, muitos militares que tiveram posições populares, progressistas, mais avançadas, já tiveram no banco dos réus, já tiveram perseguidos pela política e pela justiça. Como é que a senhora, tendo o exemplo da coluna, mas tendo outros também ao longo da história, né, do envolvimento de militares com posições avançadas, como é que a senhora enxerga essa relação dos militares com o progressismo, com a esquerda, com causas populares no contexto brasileiro? Olha, aqui no Brasil houve uma certa tradição, né, desde lá do movimento republicano, de militares progressistas, né? Inclusive com a ideologia positivista, alguns aspectos da ideologia positivista apenas, que contribuiu para isso, né? Desde lá do Benjamin Constant, né? Quer dizer, com todas as suas limitações, mas houve militares progressistas. Depois os tenentes, sem dúvida, foi um movimento progressista, apesar de todas as suas limitações, porque no fundo, contribuía, até sem eles terem muita consciência disso, os próprios tenentes, né, para solapar os alicerces da Primeira República. Portanto, foi um movimento importante, acabar com aquela república oligárquica, com aquele sistema de dominação, né, chamada política dos governadores, e abrir caminho para um desenvolvimento capitalista e para, enfim, o florescimento da economia brasileira até certo ponto. É claro, entendamos o seguinte, desenvolvimento do capitalismo, exploração capitalista para a grande maioria da população, para os trabalhadores. Né? Tem que entender esse aspecto. Quer dizer, é dialético, né? Tem aspectos positivos e tem alguns aspectos negativos também, inclusive a violência usada, né, pelo regime varguista, principalmente depois do golpe do Estado Novo, mas mesmo antes. Então, foi preciso, para conseguir implementar essa política, muita violência, inclusive contra os comunistas, ou principalmente até contra os comunistas. E tinha muito comunista militar, a começar pelo Prestes. Né? Então, os militares, embora formados numa instituição, né, o Exército, as Forças Armadas, destinada a defender os interesses das classes dominantes, eles podem ser sensíveis também a outro tipo de pressões. Eu até sempre dizia, lá quando eu dava aula com meus alunos, militares também são gente, têm família, vivem na sociedade, então eles sofrem influência. Então, em alguns momentos, os militares podem desempenhar um papel progressista e até podem dar um golpe progressista. Eu sou contra essas posições que agora estão muito em voga, inclusive por alguns historiadores, de golpe sempre é negativo. Não. A gente, inclusive, tanto no Brasil, né, como os tenentes não chegaram a dar o golpe, mas pretendiam isso. Né? Mas a gente tem golpes progressistas na história mundial. Vocês veem, Revolução dos Cravos em Portugal. Como é que começou? Um golpe militar daqueles jovens tenentes, refletindo a insatisfação geral, não só deles, como da sociedade portuguesa, com a guerra na África, a guerra colonial, em que aqueles jovens militares portugueses estavam morrendo, que nem mosca, né? na África, defendendo os interesses colonialistas. Então, eles se revoltaram contra isso. Claro que havia um movimento social, um partido comunista importante em Portugal, né, que mobilizou setores populares, que quando o golpe aconteceu, né, por 25 de abril, a massa saiu para a rua para apoiar o golpe, mas houve um golpe. Tivemos o exemplo aqui do Alvarado, em 67, 68, no Peru, que também foi militar progressista. Né? No próprio Brasil, professora, tem o exemplo do Marechal Lott, né, que tentou um contragolpe ali nos anos 50 também, né? Marechal Lott, que deu um golpe progressista. Foi golpe, sim, mas foi progressista. E tem o exemplo, digamos, mais gritante, talvez, do Chaves na Venezuela. O Chaves, né,
começou dando um golpe, foi isso. Saiu Agora, foi um derrotado em 92, mas depois voltou nas urnas, né? Pois é, e voltou como, estudando marxismo também, né? Já com outra visão. Mas o golpe deu início àquele movimento. Então, eu sou contra, eu acho que é não entender, não fazer uma análise baseada nos interesses de classe, para isso tem que ser marxista, por isso é Claro. importante de conhecer o marxismo a fundo, quer dizer, entender quais são os interesses de classe que estão por trás de cada movimento, inclusive movimento militar, que pode ser fascista, reacionário, né, como foi esse agora de 2 anos atrás, aí, de janeiro de 23, né, ou pode ser progressista, como tivemos muitos outros, inclusive o do Lott, que garantiu o quê? A posse do Juscelino Kubitschek, presidente progressista dentro daquele quadro, né, e que tinha vencido a eleição e não queria ser reconhecido por quê? Pela direita. Era Carlos Lacerda, era aquele pessoal fascistoide mesmo no Brasil, e que fez tudo, o tal Carlos Luz, né, que chegou a assumir a presidência, né, mas a posição do Lott, um golpe para o qual ele conseguiu apoio, foi importante, sem dúvida, para garantir, né, o avanço democrático do Brasil naquele momento. Então, claro, não se pode, eu acho, fazer análise de qualquer movimento, inclusive militar, só na base se golpe é bom, golpe, por definição, é ruim. Eu acho que é justamente a ausência de uma análise marxista, né, do conteúdo de classe de cada movimento desses, de cada golpe. O golpe pode ter um conteúdo progressista, depende do caso. Perfeito. Professora, vou dar um salto aqui no tempo para ir para a década de 80. Recentemente eu estava revendo uma entrevista do Prestes no extinto programa 11h30, né, do Jô Soares, que tinha no SBT, uma entrevista ali, antológica do Prestes ali na TV aberta, né, ali às vésperas da eleição de 89, e ele dizia, ali já, se eu não me engano, se eu não me corrija se eu estou errado, já tinha publicado a Carta aos Comunistas, né, já tinha rompido com o PCB ali naquele então, que estava nesse contexto de ruptura com o PCB, denunciando a direção do PCB, né, enfim, tinha abandonado os princípios do comunismo. E na entrevista ele diz, olha, eu estou apoiando o Leonel Brizola nessas eleições, embora ache que ao Brizola falte teoria do proletariado. E sobre o Lula, que também era candidato naquela eleição, primeira eleição que o Lula estava concorrendo ali, dizia... No segundo turno ele apoiou o Lula. Apoiou o Lula no segundo turno, exato, que foi o segundo turno Collor-Lula, né? Aquela disputa clássica também na política brasileira. Mas o Prestes dizia, olha, acho o Lula um operário muito talentoso, essas foram as aspas do Prestes, né? Porém também falta para ele teoria do proletariado. Queria que a senhora comentasse, professora, a relação do Prestes com o Lula, com o PT, nesse retorno, né, do Prestes do exílio, né, após a anistia, e se talvez essa crítica do Prestes ainda esteja em vigor, né, que falte ao atual presidente Lula, né, a teoria do proletariado. Como é que a senhora está vendo também esse governo? O Lula nunca quis estudar, né, foi lamentável, porque, como dizia o Prestes, né, ele, sem dúvida, era um operário muito talentoso, né? Você vê, ele não teve oportunidade de estudar, né, cedo, na juventude, e chegou no ponto que chegou. Quer dizer, ele tem muito carisma, né, tem muita capacidade, sem dúvida nenhuma, mas o próprio Prestes conversou com ele várias vezes ali durante aqueles anos 80, né, aconselhando-o a estudar, mas ele nunca quis fazer isso, estudar o marxismo em particular. Porque o Prestes ainda tinha assim, uma certa esperança, um cara ainda jovem, né, um potencial tão grande, se ele estudasse marxismo, ele podia ir longe, né, se transformar numa liderança de esquerda. Mas ele nunca quis isso. Então, realmente, o caminho do Lula foi diferente, como do próprio Brizola, né? Também. Mas o Brizola, o que o Prestes dizia, era um patriota assim, muito declarado, né? Foi o único governador na história do Brasil que isso encampou 2 empresas imperialistas durante o governo dele, lá no Rio Grande do Sul. Então, isso foi uma medida assim, realmente fora de série, né? Que ninguém tinha feito, nem ninguém fez depois. Né? Então, muito importante. O Brizola era um cara assim, que tinha o sentimento da defesa do Brasil muito impregnado nele. Né? Então, ele teve um papel progressista, com altos e baixos, né? Naturalmente, a tua coisa. Faltava conhecimento. Sem um conhecimento do marxismo, eu acho muito difícil fazer uma análise
correta, científica dos acontecimentos históricos, políticos, sociais. Né? Aliás, o Engels, companheiro de Marx, né, dizia que o marxismo se transformou em ciência e, como tal, precisa ser estudado. Isso acho que para a juventude é um conselho muito importante. Sem isso, não vai. Mas você tinha me pedido para falar na campanha Prestes também, não? Exato, professor, exato. Como é que a dona Leocádia conduziu essa campanha enorme, né? Bom, ela não conduziu sozinha, né? Quem estava por trás dessa campanha era a Internacional Comunista e as forças progressistas ali na Europa, nos Estados Unidos, nos partidos comunistas em geral, foram os grandes, digamos, iniciadores dessa campanha. Mas é o que foi primeiro para libertar, isso logo, o Prestes foi preso em 36, né? Logo no início de 36, março de 36. Essa campanha imediatamente foi articulada para libertar a libertação do Prestes e dos presos políticos no Brasil. Era isso. Ainda nem se sabia da Olga, né? E muito menos de mim, que ainda era projeto. Né? Então, depois, essa campanha começou na Europa, principalmente. Então, ainda em março de 36, a Leocádia, com as filhas, estava em Moscou, que tinha ido para lá acompanhando o Prestes quando ele foi em 31. Ele voltou para o Brasil e elas ficaram lá. Né? A Leocádia imediatamente saiu de Moscou, acompanhada pela filha mais moça, a Lígia, né? Irmã do Prestes, e foram para Paris. Em Paris se estabeleceu o Comitê Central, né, de organização da campanha, que era uma campanha de âmbito mundial. E logo depois elas foram para a Espanha. Era a Espanha ainda do período revolucionário, antes do levante de Franco. Né? Isso foi março, abril de 36. A campanha na Espanha foi um negócio impressionante. Né? Os documentos, o que a própria Lígia contava. Né? Quer dizer, realmente foi uma mobilização popular gigantesca, a tal ponto, só para dar um exemplo, que elas estavam sem passaporte brasileiro, porque a embaixada brasileira, nem em Moscou, nem em lugar nenhum, queriam dar um passaporte novo para elas, e o passaporte que elas tinham era vencido. Bom, a massa foi em Madrid, para frente da embaixada brasileira, exigir que entregasse passaporte para Leocádia e para Lígia. E, diante disso, a embaixada brasileira de Madrid, o consulado, né, foi obrigada a dar o passaporte. Era disso uma imensidão de gente tentando invadir a embaixada. Então, vocês veem a força, né? Inclusive das mulheres, né? Mulheres espanholas, um negócio assim, muito, muito forte. Depois elas estiveram na Inglaterra, né? Aí, na medida em que se soube, e junto com o Prestes tinha a Olga, porque a Olga estava clandestina, né, aqui no Brasil. Ninguém sabia, assim, que o Prestes estava casado, inclusive nada disso se sabia. E aí, então, quando se soube que tinha a Olga, que ia ser extraditada, e que tinha uma criança para nascer, aí a campanha se estendeu, né, a Olga e a mim, no caso, que ainda era projeto. Quer dizer, ela chega extraditada em outubro de 36, ela chega à Alemanha, vai imediatamente para uma prisão em Berlim, e é aí que eu nasço. Né? Então, depois que eu nasci, no final de 36, aí a campanha se estende à libertação da Olga e da criança que tinha nascido. Né? Isso realmente é uma repercussão muito grande, porque se a Olga era uma comunista, muita gente via, assim, enfim, não com muita simpatia, né? No caso de uma criancinha, filha do Prestes, do Cavaleiro da Esperança, muito conhecido na Europa, nos Estados Unidos, isso repercutia muito. E foi essa pressão, eu tive pesquisando o arquivo da polícia alemã, da Gestapo, né, tanto que eu escrevi um livro sobre a Olga, né, que está publicado pela Boitempo também, e é interessante, nesse arquivo, a gente ver a quantidade de mensagens, de cartas, de delegações pressionando o governo alemão no sentido de libertar a Olga e a mim, né, a criança que tinha nascido. Então, a pressão foi tão grande que não houve condições de libertar a Olga. Mas eu fui entregue, né, à minha avó, a Leocádia, já com 1 ano e 2 meses. Então, isso foi uma vitória importante, né, desse movimento. Por isso que eu costumo dizer, inclusive, que sou filha da solidariedade internacional. Seguramente. Realmente, sem esse movimento, eu não seria libertada, morreria, como muitas outras crianças
filhos de comunistas, de democratas e tal, morreram lá na Alemanha. Né? E só veio a conhecer o seu pai, né, professora, com 9 anos, né, depois do exílio no México, né, depois da anistia no Brasil. Agora, professora, preso, né? Ficou 9 uma, anos preso. uma última Sim, pois não. pergunta. Como é para a historiadora ter como objeto de estudo a família, o pai, a mãe, a história da família? Não tem nada demais. Eu procuro realmente manter a distância necessária e ter uma facilidade. Por exemplo, na história da coluna, principalmente, né? Meu pai tinha uma memória assim, espetacular. Ele lembrava de detalhes que dificilmente alguém lembra depois de tantos anos, né? Porque ele viveu aquilo jovem, muito jovem, né? E intensamente, dia e noite. Né? Então, a memória dele era muito certeira. Eu, claro, como historiadora, comparei as declarações dele, todos os depoimentos que ele deu com outros documentos. É impressionante como ele raramente cometia alguma falha nessa memória dele. Né? Então, isso ajudou muito, né, inclusive, a escrever essa história da coluna. E outros aspectos também. Né? Ele gozava assim, de uma memória fora do comum, com certeza. Então, isso também ajudou. Então, o fato dessa proximidade, principalmente aí nos anos 80, que estávamos legais, vivendo na legalidade aqui no Brasil, eu podia consultá-lo o tempo todo, qualquer dúvida, telefonava, eu ia lá na casa dele conversar com ele. Então, isso facilitou bastante o meu trabalho, com certeza. Agora, sempre mantive a distância como historiadora. Né? Se tinha que discordar, eu discordava. Inclusive, isso é ressaltado pela minha orientadora da tese, né? A professora Maria Ieda Linhares, que na apresentação do meu livro ela destaca isso, que realmente foi destacado pela banca examinadora na época, né? E se admiravam da distância, né, que eu tinha conseguido manter como historiadora, né, em relação ao principal figura da história da coluna, que era o Prestes. Né? Era isso. Professora, a história da família Benário Prestes daria um programa de muitas e muitas horas, talvez muitos dias, né? Mas infelizmente o nosso tempo aqui hoje acabou, então eu queria agradecer imensamente, professora, a sua participação aqui no BDF Entrevista. Tá, eu que agradeço a oportunidade, né? E quero depois me mande, por favor, aí o link, até para passar para outras pessoas. Né? E Com certeza. sucesso nesse trabalho de vocês, que eu acompanho sempre, né? LSD, o Brasil de Fato, né? Tudo isso eu acompanho. A editora, né? É importante esse trabalho que vocês fazem. Obrigado, professora, e obrigado. Eu tenho vários livros publicados aí pela Expressão Popular. Com certeza, é habituê aqui da casa, já é prata da casa, né, professora? Então, o dia que estiver aqui para o São Paulo também está super convidado a conhecer a nossa redação, que vai ser um prazer te receber. Obrigada, então. Eu já estive aí, mas era a redação antiga, né? Agora tem uma nova sede, né? Estamos aqui de casa nova, maior agora. Então, parabéns pelo trabalho e sucesso. Né? Obrigado. Obrigado. E obrigado a você que acompanhou mais esse episódio do BDF Entrevista. Lembrando que o programa vai ao ar de segunda a sexta, às 19 horas, no canal do YouTube do Brasil de Fato e na TVT, e às 21 na Rádio BDF. Até a próxima!